de um assunto muito importante do nosso país. O nosso Mr. M que já está preparando a tela da nossa live para colocar para todo mundo ver imagens do senador Eduardo Girão. Já quero dar boas-vindas para ele, desejar bom dia. Senador, obrigada pela presença mais uma vez aqui aos microfones da Rádio Máxima. O senhor está em Brasília, senador? Bom dia. Muitíssimo bom dia, Carol. Eu que agradeço à Rádio Máxima FM de Guaratinguetá pelo convite honroso, né? Estou aqui em Brasília, no Senado Federal. A boa notícia é que eu já passei lá pelo Congresso Nacional, que fica aqui a mais ou menos uns 80 metros de onde eu estou falando com vocês. Já registrei a minha presença para essa sessão histórica que vai acontecer hoje, que é da leitura, se Deus permitir, da CPMI, dos atos deploráveis do dia 8 de janeiro, para a gente entender, para que se possa fazer uma investigação profunda, imparcial, para a gente saber quem agiu, né, ou permitiu que houvesse aquela depredação aqui no patrimônio público. E essa semana, né, senador, alguns parlamentares da oposição denunciaram uma ação de líderes de partidos da base do governo com o propósito aí de convencer deputados e senadores a retirar em bloco as suas assinaturas de apoio à abertura dessa comissão, né? Chegou até a mim a informação de que alguns partidos estavam fazendo uma ação dura até com os seus deputados, né? O senhor viu, presenciou ou sentiu esse tipo de ofensiva aí no Congresso? Ouviu alguns colegas recebendo essas informações, essa investida, né, digamos assim? Você está muito bem informada, Carol. Parabéns. É isso mesmo que estava acontecendo aqui durante todos esses dias. Inclusive, um colega senador mostrou para mim uma mensagem de uma liderança pedindo para retirar, perguntando se poderia retirar, e ele foi enfático, dizendo que não. E é um jogo da velha política, né? Daquela do toma lá, da cá, da barganha, oferecimento de cargos, de emendas parlamentares. Muitos deputados federais, senadores, com receio, porque é esse período que o governo está começando a liberar as emendas, né? E alguns querem até assinar, mas tem que esperar. É um negócio meio complicado isso. Eu jamais, confesso para você, eu sei que eu tenho inúmeras limitações e imperfeições, mas jamais me submeteria a interesses partidários, ideológicos, sabendo que tem gente inocente que pode estar respondendo por algo que não fez, que os autores intelectuais, que pessoas poderosas podem estar aí sendo blindadas, né? E o justo pagando pelo pecador. Então, é um chamamento que a gente precisa fazer à população nesse momento. Eu sei da audiência grandiosa da Rádio Máxima FM aí de Guaratinguetá, que tem um impacto em toda a região, e que você que está nos ouvindo possa entrar em contato com os deputados federais, com os senadores que você tem contato, mesmo por redes sociais, né? Se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar de forma respeitosa, pacífica, mas que cobra. Então, cobre enquanto é tempo. Ele não tem mais nem desculpa se está em São Paulo, se está no Ceará, se está em qualquer lugar, porque foi liberado. Essa é a boa notícia que eu queria passar para você. Foi liberado a presença virtual na sessão. Ou seja, basta ele no celular dele marcar a presença e a sessão pode ser iniciada a meio-dia, com a graça de Deus. Muito bom. Até o Rodrigo Pacheco, a informação que a gente tem é que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, disse que ia cumprir o regimento interno, né? Caso tivesse aí até a meia-noite do dia anterior assinaturas suficientes, né? Então vocês confiam de que é possível ter recolhido essa quantidade de assinaturas suficientes e que o Rodrigo Pacheco cumpra mesmo com a palavra de fazer a leitura e abrir essa investigação, né, senador? Na verdade, Carol, o que é que acontece? Essas assinaturas podem ser retiradas ainda hoje. Que pena. Essa informação, de que seria até ontem, realmente circulou, mas dentro do regimento tem essa brecha
né? Na Câmara, não. Na Câmara é até a véspera. Mas como é o Congresso, eles têm essa... Mas eu não acredito, depois de toda a mobilização dos brasileiros, que vai continuar durante todo o dia de hoje, que algum deputado ou senador tenha a cara de pau, né, de retirar uma assinatura que ele mesmo deu, né? Então, assim, nós temos 10 assinaturas a mais aqui no Senado, bastavam 27, nós temos 37. Lá na Câmara dos Deputados são necessários 171, tem 193, né? Então, por mais que se tenha pressão e o governo Lula está querendo realmente enterrar essa CPMI, e eu entendo um pouco o medo, olha só que loucura, né? Porque a grande mídia brasileira soltou um furo aí, semanas atrás, dizendo que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, informou 2 dias antes dos atentados do dia 8, ou seja, dia 6 de janeiro, informou para 48 órgãos federais, e o governo Lula já tinha assumido, né? Lembremos disso, que o objetivo das manifestações seriam para destruir fisicamente o Senado, a Câmara, o Palácio do Planalto e o STF. Então, por que o governo Lula, sabendo dessa informação, não agiu? Muito pelo contrário, ele desmobilizou, segundo essa matéria, né, várias matérias que saíram com essa informação da ABIN, ele desmobilizou as guardas presidenciais, ele desmobilizou a Força de Segurança Nacional. Então, é muito estranho, e segundo a lei, isso é crime. Né? Então, isso é muito grave, se for comprovado. Exatamente, eu acho que as pessoas precisam estar atentas a esse assunto, um assunto muito importante, e eu acho que os deputados e os senadores precisam agir de acordo com o que a população precisa, naquilo que a população clama. A gente sabe que as emendas são importantes para suas bases, para as cidades, para os municípios, é claro, é um requisito importante também do político senador e do político deputado, mas eu acho que acima disso tá os direitos da população. Acima disso está a cidadania, a nossa democracia. As pessoas precisam entender que tem como confiar nos deputados e nos senadores que fiscalizam realmente o governo, que cobram para que sejam ações efetivas, né, para a nossa democracia estejam ali sendo cumpridas. Então eu acho que isso é muito importante, assim como nós denunciamos e somos contra qualquer ato de vandalismo, ato que vá contra a democracia tão conquistada, tão duras penas no nosso país. Eu acho que a gente precisa também colocar luz em tudo isso. Quem que organizou, quem executou, quem realmente sabia, quem não sabia. E eu acho que não há nada demais em se investigar. Não se perde investigando. Não atrapalha pauta nenhuma. A pauta da investigação também é uma pauta importante para o Congresso, não é, senador? Não tenha a menor dúvida disso, Carol. Eu vou falar uma coisa para vocês do fundo do coração. Eu só estou aqui há 4 anos aqui no Senado, nunca fui político, nunca fui vereador, e eu posso dizer para você que é um desvio de função, inclusive é um desvio de função nosso, ter emendas parlamentares. Por quê? Porque a gente foi eleito não para isso. Deputado e senador foi eleito para fiscalizar, para fazer leis e não para ficar distribuindo emenda. E emenda, Carol, é a perpetuação do poder, né? Você ficar é algo que não deveria ser papel do legislativo e sim do executivo. É óbvio isso, né? A gestão dos recursos. Então isso já é um desvio de função que eu questiono aqui. Agora, a gente entende que, já que existe essa normativa, que os parlamentares possam dedicar com 100% de transparência, né, que possam destinar isso sem uso eleitoral, de forma blindada para algum tipo de aproveitamento político, mas, na verdade, isso não acontece na maioria das vezes. A maioria das vezes é aquela coisa de dar para o prefeito e faz aquela coisa do colégio eleitoral, aí junta um grupo e acaba tendo, infelizmente, muitos desvios nessas emendas parlamentares. Eu, por exemplo,
faço questão de destinar 100% das minhas emendas para entidades que tenham blindagem de uso eleitoral e entidades renomadas. Por exemplo, Santa Casas de Misericórdia, a Associação Pestalozzi, a Paz, tá? Comunidades terapêuticas, um trabalho feito lá na fonte mesmo, para as pessoas, para ajudar as pessoas. Eu nem vou lá, para você ter uma noção, eu só vou para checar se foi feito, mas não vou em celebração, de inauguração de alguma coisa, absolutamente, porque eu acho que esse dinheiro é do povo. Eu não tenho que me aproveitar disso. E caso não tenha assinaturas, se os deputados, alguns retirarem, enfim, se não houver esse número suficiente, qual que é o trâmite, senador, para que as pessoas possam entender o que vai acontecer? Meio-dia, né? A partir do meio-dia. Meio-dia, agora o seu parlamentar, cidadão que está nos ouvindo, cidadã, pode registrar a presença. Se a gente tiver o quórum mínimo para que seja dado tanto o parlamento, tanto o Senado como os deputados federais, a sessão pode ser aberta. E o presidente Rodrigo Pacheco, Carol, como você muito bem colocou, ele já adiou 2 vezes essa sessão e não tem como adiar mais porque houve um compromisso até com vídeo agora, né? E ele está querendo abrir, pelos bastidores a gente está ouvindo aqui que ele está querendo abrir. Abrindo a sessão, vai ter imediatamente questões de ordem de parlamentares para que seja lido o requerimento de instalação da CPMI. Ele vai checar no sistema se tem as assinaturas, se saíram assinaturas, enfim. Se tiverem essas assinaturas, ele vai abrir a CPMI, declarar como instalada, e aí os partidos vão ter esses próximos dias para indicar quais os parlamentares que vão compor a comissão mista. Por que tem que ser mista, Carol? Eu quero fazer um alerta. Outra manobra que a gente está ouvindo nos bastidores é que, se retirarem essas assinaturas, o Senado iria fazer uma CPI dos atos do dia 8, o que seria péssimo. Eu vou explicar por quê. Existe uma diferença muito grande entre CPMI e CPI. Esse M faz toda a diferença dessa letra. A mista reúne deputados e senadores. Ou seja, todo mundo sabe, quem acompanha um pouco a política brasileira, sabe que o Senado está ocupado por governistas. Na maioria dos senadores aqui são governistas. Lá na Câmara existe um equilíbrio. Se jogar, dá um pirulito, dá um doce para a população, que é uma CPI, isso é que a gente chama no jargão do futebol, um balão, um drible, né? Por quê? Porque vai ser igual aquela CPI que teve na época da Covid, da pandemia, que foi um festival de blindagem de corruptos, não quiseram investigar nada. Então, se nós tivermos a assinatura, ok, vai estar instalada, a verdade vai aparecer. Se não tivermos as assinaturas, aí mora o perigo, porque os governistas aqui do Senado podem querer abrir uma CPI e isso não vai buscar verdade coisíssima nenhuma. Agora, nós vamos ficar insistindo e vamos denunciar para a população aqueles parlamentares que retiraram as assinaturas. Muito importante que fique claro que o nome desses parlamentares vai entrar para a história. Vão entrar para a história como um boicote que foi feito à investigação de verdade, onde pessoas estão presas, onde a gente precisa saber exatamente que narrativa foi quem fez essa narrativa dos atos do dia 8 de janeiro. Tá aí, então, acho que ficou muito bem dado o recado, né? Ontem à noite, vários senadores, deputados participaram de reunião com seus líderes, né, no Congresso, até tarde da noite, e eu acho que ficou muito bem claro esse recado para os políticos, para os congressistas e também para a população, que o Brasil precisa desse quórum, precisa da abertura dessa CPMI e precisa de esclarecimentos sobre tudo que ocorreu no dia 8 de janeiro e precisa confiar cada vez mais
nos nossos políticos. Eles precisam dar sinais de que a população pode confiar cada vez mais nos deputados e senadores. Vamos acreditar que tudo vai dar certo. Obrigada, senador, pela presença, pelos assuntos importantes tratados aqui, por nos informar tudo o que acontece aí em Brasília, sobre alguns episódios no que o senhor também faz parte, no que o senhor também compõe esse quórum, essas informações. Obrigada, viu, senador? Obrigado, Carol, pelo convite. Estou sempre às ordens. Quero mandar um abraço, peço desculpas aí, o Felipe Melo e o Orville Teixeira, que estão também aí no estúdio, todos os ouvintes da Rádio Máxima FM de Guaratinguetá. Chegou a hora da verdade. Vamos orar, né? Quem tem a sua fé, quem é católico, evangélico, espírita ou de outra denominação, é hora da gente orar, vibrar pelo Brasil, porque é um sopro de esperança essa sessão que vai acontecer daqui a pouco. Olha, Carol, eu nunca vi na minha vida, eu tenho 50 anos, eu nunca ouvi na minha vida, nem percebi nada em documentários, quem se sente vítima de algo que tem a possibilidade de investigar para que sejam punidos os verdadeiros responsáveis, não querer investigação. E é isso que está acontecendo com o governo Lula. Ele se diz vítima, lembra? Desde o começo se dizendo vítima dos atos do dia 8 de janeiro. Mas na hora de investigar, eles não querem investigar. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo e isso está claro para todo mundo, o temor, o medo desse governo de buscar a verdade nesse caso. Talvez eles tenham o rabo preso com relação a tudo que aconteceu. Muita paz, um grande abraço para vocês, parabéns pelo trabalho independente. Obrigada, senador. Direto de Brasília, o senador Eduardo Girão, do Partido Novo.